fofas, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal novamente. Hoje nós vamos falar do que pode acontecer para o Bitcoin agora, depois desse falso rompimento que ele fez, né? Ele basicamente fez um rompimento e logo já voltou para baixo da barra anterior, buscando stop, né? Essa queda é uma busca de stop, essa queda agora do mercado nas últimas horas é uma busca de stop, é uma busca de liquidez. Eu acho que é a primeira das buscas de liquidez que vai ocorrer. Eu acho que vai ter uma busca de liquidez um pouco mais agressiva mais tarde, mas agora o mercado está num bom ponto de entrada, um bom ponto de compra. Vamos lá. Então nós temos aqui um padrão de continuação de alta com reteste agora dessa região de acumulação, tá? Na minha opinião, não sei se ele vai perder aqui temporariamente e já buscar liquidez agora. É possível. O triângulo está aqui, ele ainda não voltou para dentro do triângulo, então por enquanto está safe, tá? Se ele só tocar aqui a ponta do triângulo e voltar a subir, aí tá de boa, tá? É possível que a gente veja uma alta amanhã ou numa sequência aí de 4 horas ele retome a alta, né? Mas por que que isso está acontecendo? Porque o Bitcoin ele está numa tendência de alta, mas ele está também ao mesmo tempo com uma acumulação de Wyckoff, tá? Uma acumulação de Wyckoff. Então, ele está num período de acumulação para continuar subindo e espero que ele consiga segurar exatamente no ponto que ele está, em 98 mil dólares ali, 98.800, para continuar subindo, que ele forme suporte nessa região para continuar subindo. E por que que eu acredito que ele potencialmente pode continuar subindo? Porque nós temos ausência de... Nós não temos mais muita liquidez aqui. Tem pouca liquidez aqui na região dos 98 mil dólares, pouquíssima. Abaixo de 96 tem um buraco, tem uma ausência de liquidez. E abaixo disso tem muita liquidez, podendo levar o preço do Bitcoin, se capturar toda essa liquidez, levar o preço do Bitcoin até os 78 mil dólares rapidamente. Só que eu acho que isso vai acontecer mais tarde, tá? Na minha opinião, ele pode buscar ainda o rompimento do triângulo, tá? Pega a base do triângulo, joga para cá. Então ele ainda não buscou os 110 mil dólares, que eu acho que é o ponto de maior perigo, assim, o ponto de mais possibilidade de o mercado depois disso vir buscar essa liquidez abaixo, né? A gente pode até copiar e colar essa movimentação aqui, né? E fazer o preço vir até 82 aqui, ó, tá? Então a busca de liquidez está circundando, né? A probabilidade de ele liquidar dos dois lados é bem grande. Sim, ele já pode dar uma liquidada, já pode, se ele voltar amanhã para o triângulo, ou hoje mesmo, depois do gráfico de 4 horas, ele voltar para dentro do triângulo, a possibilidade dele vir aqui é de 100%, ele vir aqui para baixo é de 100%, aí ele pode liquidar os 92 mil e pouco e depois voltar a subir para daí lá na frente liquidar, porque nós estamos numa estrutura de mercado lateral, nós estamos no RSI 50, a gente está praticamente lateral, tá? Num ambiente lateral. Eu entendo que o mercado possa fazer... Opa, eu não queria deletar esse negócio aqui. No ambiente de mercado lateral, eu entendo que a possibilidade dele liquidar dos dois lados é bem grande, né? Ficar num movimento lateral por mais tempo e depois mais tarde romper. Então, existem vários padrões que podem acontecer, vários padrões, mas acredito que ele em breve pode voltar a subir para daí sim, depois mais tarde liquidar de forma um pouco mais agressiva, que é uma estrutura que eu acredito que a gente possa ver mais para o final do mês, tá? E início de janeiro. Então, depois dessa zona mais agressiva, o mercado de altcoins acaba reagindo muito bem, tá? Enquanto isso, enquanto o Bitcoin ele não vem para liquidar a porção inferior deste triângulo simétrico, que eu acredito que é o que vai acontecer, tá? Então, enquanto ele está surfando o triângulo simétrico, né, ele vem e se aproxima da ponta do triângulo para depois continuar subindo. Então, é basicamente o que eu acredito que ele está fazendo, tá? E depois, mais tarde, aí sim, a gente vai ter uma probabilidade de buscar o RSI de novo sobrevendido no gráfico de 4 horas, ali em meados de fim de dezembro, início de janeiro,
tá? Espero que seja isso que aconteça. Espero que ele volte já a subir em breve agora, antes de fazer uma busca de liquidez mais forte nesse triângulo, tá? Não acredito, ou espero que ele não perca esse topo anterior no gráfico diário. Acredito que ele vai segurar. Porque é difícil essa sombra vendedora aqui se manter sem ser testada novamente com uma nova rejeição. Então é bem mais provável que no gráfico diário ele venha a tentar subir novamente antes de daí sim capturar aquela liquidez lá debaixo, tá? Então é um movimento que é bem mais longo do que as pessoas imaginam, é bem mais longo do que as pessoas pensam. Se eu for pegar aqui, eu acho que a lateralização aqui, a acumulação do Bitcoin está acontecendo em apenas 12 dias. 12 dias. Numa acumulação média do Bitcoin, para ele continuar subindo, com manipulação, pode levar aí 61 dias, tá? Então, a gente ainda está potencialmente no meio do caminho. Vocês lembram, né, que eu comentei ontem com vocês que no último triângulo que a gente viu e que ele fez o rompimento, ele fez o falso rompimento de alta, né? No dia seguinte, ele teve uma baixa, então teve triângulo. No dia seguinte ele teve a busca de liquidez, que é exatamente essa que vocês estão vendo agora. Exatamente essa que vocês estão vendo agora. No dia seguinte, a alta. Nos outros dias, lateralização. Novas altas. Altcoins reagem muito bem nesse período. Mercado lateral, aí sim, ele vem capturar a liquidez abaixo do triângulo com uma porrada mais forte, como foi este caso aí, e uma sobrevenda ou aproximação da sobrevenda no gráfico de 4 horas antes do rompimento de alta. Então, se a gente for ver, a gente está recém aqui, ó. Então, pode ter mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, talvez mais uma semana de alta pela frente, antes de fato, ele buscar mais liquidez. Então, talvez na semana que vem, ele possa buscar uma liquidez um pouco mais forte. Se ele repetiu ou se ele andar parecido com o movimento anterior. Tá? Então, é isso que eu espero para o Bitcoin após o 100K. E por que eu acredito que ele vai fazer isso? Porque no caso aqui do RSI no gráfico diário, ele está com a média dourada apontando para baixo, isso é um sinal de acumulação, tá? Então ele está subindo em acumulação, ele está subindo com uma dificuldade agora de ter bastante pressão de venda. Normal, porque o 100 mil, ele é um preço psicológico, ele é uma resistência psicológica. E dessa resistência psicológica, é possível que a gente veja uma briga muito boa entre compradores e vendedores por um certo período de tempo, tá? Por isso que acredito eu que a gente, talvez em 40 dias, ou um pouco menos, a gente possa ver Bitcoin vindo para 78 mil dólares, né, para fechar este gap aqui. Não acredito que ele vai buscar agora ainda. Acho que ele tem mais espaço para subir. Eu acho que ele está buscando a liquidez bilateral. Hoje é um long squeeze, né? Na minha opinião, ele vai segurar aqui um pouquinho, pode ir lá para 110, talvez até mais. E aí sim, depois capturar essa liquidez aqui com mais propriedade, tá? Retestando o topo anterior e também o rompimento aqui dessa região, tá? Essa região aqui, ela age como um imã e pode levar bastante tempo até ele vir fechar esse gap, como outras vezes ele demorou, tá? Então, no momento agora, eu acho que o Bitcoin vai ficar um bom período lateral. Então, se ele está com uma acumulação de Wyckoff, se hoje ele caiu muito, ontem ele subiu alto, hoje ele caiu muito, amanhã é que ele pode ter alta novamente, tá? Por que eu acredito que ele pode ter alta novamente? Porque tem várias altcoins que estão andando ainda e que começaram a andar somente agora e elas estão andando com sinal de alta sem nenhum topo, tá? Então, por exemplo, o Ethereum não mostrou nenhum topo aqui para gente. Nenhum topo. Não tem topo aqui no Ethereum por enquanto. Ethereum continua em alta infinita e, na minha opinião, amanhã vai entregar mais alta e tem uma grande chance de entregar mais alta o Ethereum.
Então, as altcoins, elas estão entregando que o Bitcoin possivelmente não vai corrigir mais do que ele já corrigiu agora. Ele só veio para cair para ter uma busca de stop, vai continuar subindo e depois ele sim pode perder os 100 mil dólares de novo para vir testar 78 mil dólares mais tarde, com uma velocidade mais brutal após alguns dias, tá? Então, uma acumulação pode levar 60 dias desde que ela se inicie. E a acumulação do Bitcoin já iniciou, já fazem aí 10 dias, eu acho. Então, a gente pode ter aí 20 dias ainda de acumulação, até mais, com altas, né? Acumulações em alta. E enquanto o Bitcoin lateraliza em topo novo, topo histórico novo, enquanto o Bitcoin fica lateral em cima de 100 mil dólares, as altcoins tenderão a subir muito bem quando aconteceu as altas no meio da acumulação do Bitcoin. Então, como hoje foi de queda, na minha opinião, hoje é uma oportunidade possível de assumir um pouco de risco nas altcoins novamente, por causa de uma possibilidade de a gente vir alta amanhã e alguns tokens podem disparar.